Jesus e ler uns versículos com os irmãos. Primeiro em Isaías, capítulo 64. Isaías, capítulo 64. A partir do versículo 1. Ó, se fendesses os céus e descesses, e os montes se escoassem de diante da tua face, como fogo abrasador de fundição, fogo que faz ferver as águas para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, e assim as nações tremessem da tua presença. Quando fazias coisas terríveis que nunca esperávamos, descias e os montes se escoavam diante da tua face. Versículo 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, Efésios capítulo 2, a partir do versículo 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Essa doutrina da salvação pela graça é talvez a mais maravilhosa, né? Mas também a mais mal compreendida, ou mais difícil de nós compreendermos, dadas as circunstâncias nas quais nós estamos por causa do pecado. Nós sempre achamos que algumas coisas elas devem ser feitas, ou todas as coisas elas devem ser feitas porque houve uma ação, então tem que ter uma reação. Então, se nós formos bons, se nós formos bons cidadãos, se nós formos pessoas boas, então nós temos que receber o bem. Se nós formos pessoas más, nós temos que receber o mal. Então é assim que nós vivemos, né? É a condição na qual o pecado nos lançou. Porque nós fazemos coisas boas, nós fazemos coisas más, e nós esperamos que, né, aquelas coisas que nós fazemos, elas tenham uma determinada reação por causa daquilo que foi feito. E nós fazemos assim com Deus. Às vezes nós não compreendemos muito bem a doutrina da graça, né, que nós fomos salvos pela graça, porque nós tentamos o tempo todo, de alguma maneira, justificar, né, os nossos atos, né, e achar que Deus nos salvou porque, de alguma maneira, né, Deus viu algo que poderia ser agradável aos olhos dele, né? Mas
quando nós entendemos, né, que a salvação pela graça, ela é isso mesmo que o nome diz, é porque é gratuito, não está relacionado com algo que você fez ou que você vai fazer, e nem mesmo com o que você está fazendo. Eu fiquei pensando nisso depois de considerar sobre duas situações, né? Uma, estudando com os adolescentes o Evangelho de João, ali no capítulo 9, né? Capítulo 9 do Evangelho de João, a gente sabe que ali o Senhor, ele cura um cego de nascença, né? Então a gente falou sobre isso na última quinta-feira, e o capítulo 9, ele começa assim, João capítulo 9. Passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia, a noite vem enquanto ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E a gente sabe o resto da história. O Senhor Jesus, ele cospe na terra, ele faz um lodo, né, uma lama, ele coloca nos olhos daquele homem e depois ele manda aquele homem se lavar e aquele homem volta enxergando. A gente conhece bem a história. Essa é uma das situações. A outra, ontem, né, com os adolescentes, com os jovens, a gente falando sobre essa questão da solitude, né, da vida em comunhão com o Senhor, nessa vida né, que nós temos separados com Deus. Também ficou no meu coração, porque muitos dos jovens, eu ia falar os meninos, eles iam ficar chateados comigo, né? Mas muitos dos jovens, eles falaram exatamente dessa questão de, mesmo nós termos uma vida em solitude, né? Embora isso seja algo que nós fazemos, mas mesmo isso requer que Deus conquiste nosso coração. Então, juntando essas duas situações, uma desse cego, né, que o Senhor, ele o cura, independente daquilo que foi feito, né? Porque há situações em que o Senhor, ele liberta, ele cura pessoas, e ele fala, vai, não peques mais, indicando que aquela pessoa, ela estava assim, né, por causa de alguma situação de pecado, por causa de alguma situação anterior à sua vida. Com o cego não foi assim. Então, tem essas duas situações. E também no caso, né, da nossa vida hoje com o Senhor, né, a maneira como nós vivemos, a nossa vida de devoção ao Senhor, a nossa vida de santificação, ela também não depende das nossas próprias forças. Então, eu fiquei pensando nessas situações, e aí eu fui pensar um pouco mais dessa questão da graça, irmãos. Né? Porque quando nós partimos do pão, nós estamos celebrando exatamente a graça de Deus que se manifestou no homem Jesus Cristo, né? No nosso Deus eterno que se fez homem, Jesus Cristo. A graça que se manifestou de uma tal maneira que nós não conseguimos entender completamente e nós não conseguimos, às vezes, né, fica difícil para nós até pensarmos a respeito disso. Porque um Deus eterno, um Deus que faz derreter os montes, né? Um Deus de cuja presença os montes, eles fogem, né? Ele se fez homem e morreu no nosso lugar. Então, quando eu olho para mim mesmo, e eu olho para as minhas dificuldades, né? Para as minhas fraquezas, para os meus pecados, para a minha infidelidade ao Senhor, pela minha falta de devoção a Ele, eu fico confuso, eu falo, por que Deus? Por que Deus se compadeceu de uma pessoa como eu? Mas quando eu olho para esse Deus que fez isso, né, mesmo sem compreender, aí o meu coração ele transborda de alegria e de gratidão por aquilo que Ele fez. Talvez para nós seja mais fácil nós compreendermos ou nós pensarmos a respeito da graça quando nós estamos, quando nós nos vemos devedores, né? Então, quando nós estamos em fraqueza, quando nós cometemos algum pecado, né, e nós vamos diante do nosso Senhor e nós falamos, Senhor, eu não queria, mas de novo, né, eu fui infiel ao Senhor, de novo eu permiti essa situação na minha vida.
Aí nós conseguimos vislumbrar um pouco a graça. Mas e quando nós estamos, entre aspas, fortes, né? Quando nós estamos nos devotando ao Senhor, quando nós estamos, né, utilizando os nossos dons no meio da casa de Deus, nesse momento também nós deveríamos pensar na graça. Enfim, a graça, ela é para todas as coisas das nossas vidas. O que nós temos que nós não recebemos? O que nós podemos dar de nós mesmos se nós não temos absolutamente nada? Quem primeiro deu a Ele para que então possa receber? Quem foi o seu conselheiro? Né? Quem pode dizer assim, não, em algum momento da minha vida, Deus fez alguma coisa por mim, porque primeiro eu fui em direção a Deus e eu fiz alguma coisa para Deus? Nenhum de nós. Sempre é uma ação da graça e da fidelidade e do amor e da misericórdia de Deus para com as nossas vidas. Sempre. Então, se nós estamos de pé, é porque o Senhor, Ele tem nos permitido estarmos de pé. Se nós caímos e nós somos levantados, é porque o Senhor também nos levantou. Todas as coisas, porque tudo é para Ele, por Ele, tudo é por meio dEle. Então, irmãos, eu creio que não existe um momento mais adequado de fazermos juntos essa celebração da graça de Deus do que o partir do pão. Quando nós nos vemos pecadores, nós entendemos que nós não somos absolutamente nada, que nós não temos nada, que nós não temos absolutamente nada para oferecer ao nosso Deus. Mas aí nós nos lembramos que nós chegamos aqui com as mãos, muitas vezes deveríamos chegar com as mãos cheias, mas é daquilo que o Senhor depositou nas nossas mãos para que nós entregássemos a Ele. Então, nessa manhã, de novo, né, vamos aproveitar esse momento para nos lembrarmos e para também nós devolvermos para o Senhor em adoração, em orações de adoração, aquilo que Ele fez por nós, que nenhum outro ser no universo poderia fazer. A salvação, ela é do nosso Deus e somente dele. Nenhum outro ser poderia imaginar ou poderia fazer o que Ele fez por nós. Nenhum grande homem poderia morrer no nosso lugar e isso ser aceito diante de Deus, porque não havia nenhum sequer que pudesse se colocar na brecha. Só o nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus. A Ele a glória, o louvor, a honra, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então vamos celebrar essa salvação que nós recebemos com muita gratidão no nosso coração. Né? Quando o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Ele está dizendo para nós que nós devemos examinar a nós mesmos para ver se nós estamos, né, naquela posição correta que nós deveríamos estar, discernindo o corpo de Cristo, né, sabendo aonde nós estamos hoje. Mas é muito maravilhoso que ele completa dizendo: e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque, irmãos e irmãs, se nós sinceramente, né, se não fosse pela graça, nós nos examinássemos a nós mesmos, nós chegaríamos à conclusão de que não é possível para nós participarmos de um evento tão maravilhoso, né, de uma festa tão gloriosa, embora pareça tão simples. Espiritualmente ela é gloriosa. Mas quando nós examinamos à luz da graça e da fidelidade e da misericórdia do nosso Deus, nós comemos e nós bebemos. Porque o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo nos purifica de todos os nossos pecados. E a sua graça, ela pode e deve nos levar de novo à posição que nós nunca devemos sair. Quando nós, por algum momento, por alguma infidelidade, nós deixamos, né, de considerar a graça e a misericórdia de Deus. Então, examinemos a nós mesmos e comamos, né? Mesmo Isaías, ele vai dizer para nós: quem tem sede, venha e beba, de graça, né? Compre, né? Sem dinheiro. Como isso é possível? É porque alguém já pagou. Não é de graça no sentido de que não houve absolutamente nada, houve pagamento. E o mais alto pagamento que poderia existir
a vida santa do nosso Salvador. Está tudo pago. Então vamos apenas usufruir daquilo que Ele nos deu. Que o Senhor, Ele fale aos nossos corações com respeito a essa realidade, irmãos, para que todos nós possamos usufruir desse momento da maneira adequada. Nós te agradecemos, Senhor, porque nós não tínhamos dinheiro para comprar, Senhor. Nós não tínhamos condição de pagar, Senhor, pelas nossas almas, Senhor, porque o que daria o homem em resgate da sua alma? Nós não tínhamos nada, Senhor. Muito pelo contrário, Senhor, nós não tínhamos sequer vida, Senhor, para termos qualquer ação com relação a Ti, Senhor, porque estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados, Senhor. Mas, ó Senhor, o Senhor mesmo providenciou, Senhor, para que a Tua vida, Senhor, nos ressuscitasse, Senhor, nos trouxesse a essa situação que nós estamos hoje, Senhor. O Senhor mesmo abriu os nossos olhos, Senhor. O Senhor mesmo, Senhor, como o Senhor fez com aquele cego de nascença que jamais havia visto a luz. O Senhor fez com que a Tua luz brilhasse para nós e nós pudéssemos ver, Senhor. Hoje nós estamos aqui, Senhor, glorificando o Teu nome, Senhor. E, Senhor, falando a respeito dessa tão grande salvação que o Senhor nos deu ali no Calvário. Te agradecemos, Senhor. E queremos, Senhor, dizer para o Senhor que, Senhor, as nossas palavras, elas são muito pequenas, Senhor, e inadequadas, Senhor. Mas com elas, Senhor, que é o que temos, Senhor, nós queremos dizer para o Senhor muito obrigado, Senhor. Bendito seja o Teu nome, Senhor Jesus, porque nós somos fracos, Senhor, e nós estávamos perdidos, mas o Senhor nos salvou eternamente, e em pouco tempo, Senhor, estaremos para sempre contigo, Senhor. Glorificamos o Teu nome, Senhor. Bendito seja o Teu nome. Muito obrigado pela salvação que o Senhor nos deu, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Glorificado seja o Teu nome. Todos que têm visto essa salvação e têm crido no Senhor Jesus Cristo são convidados a participarem desse momento com essa gratidão no coração. Bendito e louvado seja o nome do nosso Salvador. Para atrair o amor dele, mas mesmo assim aprove o Senhor ter misericórdia de Deus. Pois ao ver-me escravo
grandiosa, Senhor, porque o mesmo Deus que criou o céu, a terra, o mar, o Deus de toda a criação, o Deus que tirou o povo de Israel do Egito de maneira maravilhosa, este mesmo Deus olhou para nós. Este mesmo Deus tem nos convidado a participar deste momento, a trazermos à nossa memória algo que nos dá profunda e verdadeira esperança. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos criou para o teu louvor e para a tua glória. Obrigado, Senhor, porque se por um lado, Senhor, nós inicialmente recusamos a graça e o amor do Senhor, se a nossa atitude foi como a atitude daquele filho mais novo que abandonou a casa do pai, que abandonou o cuidado do pai, que foi para terras distantes e que nada lá encontrou senão comida de porcos. Senhor, nós devemos ser como este filho, comendo comida de porcos sujos, fedidos, Senhor, imundos. Mas o Senhor, quando nos avistou, foi o Senhor que correu até nós, foi o Senhor que nos recebeu. Senhor, muito obrigado pela atitude que o Senhor teve para conosco. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos achou completamente imundos, mas através do sangue do Cordeiro, fomos completamente purificados, completamente lavados, e o Senhor nos vestiu com vestes alvas, Senhor, mais brancas que a neve. Nós agradecemos e louvamos ao nome do Senhor. Obrigado por esta mesa que nos traz isso à memória. Obrigado, Senhor, porque o Senhor usa esse momento para que não nos esqueçamos do amor do Senhor. Glórias ao nome do Senhor. Amém. Senhor, queremos te agradecer pelo convite maravilhoso. Nessa manhã, Senhor Jesus, com a mesa maravilhosa que você preparou para nós nessa manhã. Muito graças por isso. E a tua palavra nos garante que na hora de condenação, alguém que sai conectado contigo agora no teu filho amado. Nós queremos estar abaixo da tua autoridade. Nós queremos estar no teu comando, no teu controle sobre as nossas vidas. Aceite nosso louvor e nossa adoração, Senhor Jesus, porque sabemos que por nós mesmos nós estamos contra, Senhor Jesus. Nós sabemos que nós temos um Deus que por nós intercede. Nós temos um Pai que nos ama da maneira que somos, miserados, mas porém redimidos pelo sangue do Cordeiro. E nessa manhã nós queremos te agradecer por esse convite. Nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Nós queremos te agradecer porque o Senhor não nos abandona, o Senhor não desiste de nós, e que o teu amor é maior que qualquer para que nós possamos viver. Obrigado por tudo, obrigado pela tua misericórdia que renova cada instante da nossa vida. E nessa manhã